Capítulo 7. O Deus que sente. A empatia de Cristo. Após analisarmos a teologia da substituição, Isaías 53, e a luta da vontade, Getsêmani, precisamos entender que o resultado de tudo isso foi um acesso direto ao coração de Deus. Em Hebreus 4, descobrimos que Jesus não é somente um modelo a ser seguido por nós nos dias atuais, assim como seguiram os heroes da galeria, mas ele é um refúgio a ser buscado. A diferença entre simpatia e empatia. A religião convencional muitas vezes nos apresenta um Deus dotado de simpatia, uma divindade que, do alto de sua imunidade celestial, sente pena das nossas misérias. Mas o Evangelho nos apresenta algo infinitamente mais profundo, a empatia encarnada. O termo grego usado em Hebreus para compadecer-se é simpatel, que vai muito além de um sentimento de piedade, significa literalmente sofrer com ou sofrer junto. Jesus não olha para o seu sofrimento com a distância clínica de um médico que analisa um prontuário ou lê um gráfico de sinais vitais. Ele não teoriza sobre a sua angústia. Em vez disso, ele olha para a sua dor como alguém que já sentiu o mesmo veneno correndo nas próprias veias e o mesmo aço perfurando a própria pele. Na galeria dos que sangraram, o mártir supremo não está em um pedestal de vidro, protegido da nossa realidade. Ele está no chão, no pó, ao lado de cada cristão encarcerado por causa da perseguição ou de cada alma que chora em um leito de hospital. Ele não apenas entende a dor, ele a habita. A encarnação foi o método de Deus para dizer que ele não pretendia apenas resolver o problema do sofrimento, mas pretendia, antes de tudo, tornar-se o companheiro do sofredor. Se você sente a dor da perda, ele chorou no túmulo de Lázaro. Se você sente a dor da traição, ele sentiu o beijo de Judas. Se você sente o peso da exaustão, ele se cansou à beira do poço. Se você sente a angústia da injustiça, ele foi o réu mais injustiçado da história. Em tudo foi tentado, a humanidade sem filtros. O texto afirma que Jesus foi tentado em tudo, exatamente como nós. Isso significa que não há nenhum beco escuro da experiência humana onde Jesus não tenha pisado primeiro. E a teologia nos explica isso assim. Todas as áreas de provações da vida humana, Jesus passou e suportou sem pecados. Ou seja, não existe uma prova na sua vida que Cristo não experimentou. E por isso, ele entende o que você esteja passando. Você compreende que a santidade de Jesus não o afastou de nós. Pelo contrário, a sua vitória sobre o sofrimento e a tentação o qualificou para ser o nosso advogado perfeito. Ele sabe o quão pesada é a carga, porque ele a carregou sem desfalecer. Ele não nos julga do alto de uma torre de marfim. Ele nos sustenta com mãos que conhecem o peso do labor. O trono da graça, de réus a filhos. Antigamente, aproximar-se de um trono era um ato de pavor. Um erro e o súdito perdia a cabeça. Mas, por causa da empatia de Cristo, o trono do julgamento tornou-se para nós o trono da graça. O autor de Hebreus usa a palavra parrésia, que significa liberdade de fala ou confiança usada. Temos liberdade para dizer a Deus exatamente como nos sentimos. Não precisamos de palavras religiosas bonitas para esconder a nossa dor. Podemos chegar em carne viva, porque aquele que está no trono entende a linguagem do sofrimento. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Ajuda em tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. O texto termina prometendo que acharemos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Note que o socorro de Deus tem um tempo. Nem sempre é o tempo do nosso relógio, mas é o tempo da nossa necessidade real. O Deus que se compadece não se limita à solidariedade, ele age de forma definitiva. Ele não nos oferece apenas uma resposta filosófica para a dor, mas a sua própria presença encarnada dentro dela.
Precisamos compreender uma verdade que confronta o triunfalismo moderno. Deus não realizará nenhum prodígio de livramento futuro que supere o que ele já executou no Calvário. O amor de Deus não é um evento pendente, é um fato histórico. Ele não vai amar você, ele já o amou com a totalidade de si mesmo. Ele não está aguardando para curar a sua alma, a ferida mortal do pecado já foi sanada nas suas pisaduras. O melhor de Deus não é uma promessa no horizonte, mas uma pessoa que já pisou o solo da terra. Enquanto muitos permanecem paralisados, aguardando uma cura física ou um alívio circunstancial para validarem sua fé, Deus está abrindo seus olhos para a suficiência do sacrifício. Na cruz, o véu não foi apenas rasgado para nos dar acesso ao Pai, mas para nos mostrar que a dor não é mais uma barreira de incredulidade. O sangue de Cristo nos comprou uma graça tão abundante que a nossa aflição presente, em vez de nos separar de Deus, torna-se o próprio altar onde o encontramos de forma mais profunda. Você não sofre para ser aceito, você sofre como alguém que já foi eternamente acolhido. Enquanto o mundo nos manda curtir a vida para esquecer a dor, Jesus nos convida a ir ao trono para processar a dor. O conforto do mundo é uma anestesia, a graça de Jesus é uma cura. Jesus é o tradutor da nossa dor. Quando não temos palavras e apenas gememos, Ele traduz esse gemido diante do Pai, porque Ele mesmo já gemeu sobre o peso da cruz.